Estamos terminando o ano de 2025 e por isso todo investidor é abordado com a seguinte pergunta: você vai fazer previdência privada este ano? Neste vídeo eu explico para você qual tipo de previdência mais apropriada para o seu perfil e para os seus rendimentos. Vamos começar então pelo PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que é uma modalidade da previdência que o investidor pode recolher em até 12% dos seus rendimentos brutos e recebe na declaração de ajuste no ano seguinte, na restituição do imposto de renda, a alíquota incidente sobre esse valor. Um exemplo no PGBL: a pessoa que ganha R$200 mil brutos, portanto antes de qualquer incidência de imposto, no ano calendário 2025, ela pode contribuir para a Previdência 12% na modalidade PGBL. Esses 12% representam R$24 mil. Ela vai receber na restituição em 2026 R$6.600, que é o equivalente à aplicação da alíquota de 27,5% do imposto de renda ao valor que foi aportado na previdência privada. Então percebam que a pessoa tem um ganho muito significativo no imposto de renda. Ele consegue diminuir a alíquota de incidência do imposto de renda e recebe esse valor na restituição na declaração de ajuste. Se você é uma pessoa que arrecada livro caixa ou que é uma pessoa CLT e que tem seus rendimentos brutos tributáveis, essa pode ser uma ótima opção para você. E claro, vocês vão me perguntar qual o motivo de você optar pela previdência privada, por que não fazer outros investimentos? Uma questão de gestão do seu patrimônio e planejamento sucessório. Existe um detalhe que poucas pessoas observam: os valores que estão em previdência privada não são tributados com o ITCMD. Já há inclusive decisão do STF pacificando esse assunto. Então essa quantia é transmitida aos herdeiros de maneira isenta, porque é considerado um seguro. E muitas vezes esse montante é indispensável para que os herdeiros arquem com os custos da transmissão do acervo hereditário. E aí os custos, vocês podem imaginar: registros, a parte de escritura e todos os outros encargos que recaem sobre os herdeiros. Essa quantia vem limpa, isenta, e, portanto, pode fazer frente a essas despesas de transmissão. A outra opção é o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. O VGBL foi recentemente afetado. Agora nós temos a incidência do IOF de 5% para quantias de VGBL mensais acima de R$50 mil. Com isso, os jornais especializados já identificaram que houve uma queda drástica do interesse dos investidores pelo VGBL, principalmente pessoas que têm condição de fazer aportes mensais mais relevantes, e com isso até o produto perdeu um pouco da sua atratividade. No entanto, a diferença em relação ao PGBL é que no VGBL apenas os rendimentos são tributados e não a quantia toda. Uma observação: no PGBL, a pessoa tem esse benefício e recebe a restituição, mas há, obviamente, uma contrapartida. Ele será tributado de acordo com a tabela do imposto de renda, e se ele deixar por mais de 10 anos e optar por uma tabela regressiva do imposto, ele será tributado em 10%. Mas faço observação: aqui no PGBL, a tributação ocorrerá sobre toda a quantia. No VGBL, por outro lado, não ocorre dessa maneira. A tributação incide apenas sobre os rendimentos e não sobre o capital principal. Cabe à pessoa, portanto, analisar qual é o perfil de renda dela para entender qual é o investimento, qual é o plano de previdência privada em que ele vai ter um benefício fiscal, uma otimização da tributação da renda, e vai ganhar mais, vai economizar mais por meio da restituição na declaração do ajuste. São duas ótimas opções de planejamento sucessório, justamente pela isenção do ITCMD na transmissão para os seus herdeiros e demais sucessores. Porém, cabe essa observação para entender no dia a dia, no transcorrer do ano, qual é mais eficiente na economia de impostos. Faço uma observação: com a Lei 14.803 de 2024, houve uma mudança no regime tributário. Antigamente, o investidor tinha que definir o regime tributário no momento do aporte. Então ele tinha que chegar para o seu assessor de investimento e falar: olha, eu quero a tabela regressiva do imposto de renda, que é aquela que as alíquotas decrescem quanto mais tempo ele deixar. Ou então ele falava para o seu assessor: olha, eu quero a alíquota, a tabela progressiva, que é aquela crescente de acordo com a renda do investidor. Agora houve a mudança a partir de janeiro de 2024 e o investidor só precisa decidir qual vai ser a tabela de incidência do imposto, se progressiva ou regressiva, no momento do resgate. E isso deu imensa flexibilidade para que a pessoa tome essa decisão apenas quando ela efetivamente for utilizar o capital investido. Então fica essa observação que traz mais facilidade para o investidor. Fazer um resumo deste vídeo. Primeira coisa, não se preocupe mais com a tabela de incidência do imposto de renda, porque essa é uma preocupação que você deve ter no resgate.
Agora, no momento do aporte, é hora de você olhar para o fundo em que você vai investir, para o gestor que vai gerir esse fundo e para a taxa de administração e taxa de performance que o gestor vai cobrar na gestão desses ativos. Segundo ponto importante, para quem faz o VGBL e tem condições de aportar mais de 50 mil reais por mês. Evite fazer isso porque você vai pagar 5% de IOF, que é um percentual muito expressivo e que ao longo do tempo, por serem juros compostos, vai comprometer imensamente a sua rentabilidade. O terceiro e último ponto é a sucessão patrimonial. Como não temos a incidência do ITCMD, previdência privada é uma ótima opção para dar aos herdeiros um capital imediato que pode fazer frente às despesas de transmissão do acervo hereditário, e aí eu me refiro principalmente às despesas de transmissão dos imóveis. O jogo na previdência mudou. No entanto, os benefícios ainda são muito relevantes. Você pode pagar 10% de imposto e pode fazer a transmissão aos seus herdeiros sem a incidência do ITCMD. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e escreve aqui no comentário se tiver alguma dúvida sobre qual plano escolher ou sobre como evitar a incidência do IOF.